Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vou falar algo para vocês aqui, meus irmãos. Meus irmãos, certo dia, alguém falou assim para mim: Cristo é o filho de Maria. E eu pensei assim, biblicamente falando, né? Cristo não é filho de Maria, não. A pessoa, mas como não? Jesus é filho de Maria. Cristo é filho de Deus, apenas. Ah, mas Jesus também não é filho de Deus? É, Jesus Cristo é filho de Deus. Cristo é a natureza divina. Jesus é homem, natureza de homem, natureza humana. Como natureza divina, como Deus, Jesus só tinha Pai, que é Deus. E como humano, ele só tinha mãe, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus, na verdade, é filho de Maria. Cristo já é a parte divina de Jesus. É filho de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas como pode ser 100% das duas partes? É porque ele tinha duas naturezas, divina e humana. Entendeu, meus irmãos? Como Cristo, ele é filho de Deus. Ele já existia antes que Maria existisse. Ele é do princípio. A Bíblia fala assim: no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, era o verbo, ele era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, né? Quando ele nasceu de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, concebido, né, na verdade, a Bíblia fala, pelo Espírito Santo, que ele nasceu de Maria. Ali, ele nasceu a parte humana, a natureza humana, mas a divina ele já existia desde o princípio. Por isso que a Bíblia fala: façamos o homem a vossa imagem e semelhança. Quer dizer, quando criou todas as coisas pela palavra, Deus criou, estava Pai, Filho e Espírito Santo. Era a Trindade. Sempre foi a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí, quando ele veio, ele já veio como Filho de Deus, mas que ele enviou como homem, porque o mundo não conseguiria receber Jesus como Cristo, como Deus. Entendeu? Porque até hoje, nós somos meros pecadores, ainda que arrependidos, né? Nós não temos condições de ver Deus, de ver Jesus hoje como ele é. Que se você ler Apocalipse, você vai ver como Jesus ele é hoje. Fala que o seu rosto é como o sol ao meio-dia, no seu maior esplendor. O maior esplendor do sol é meio-dia. Como o sol ao meio-dia, ou no seu maior esplendor. Os seus cabelos alvo como neve. Não tem nada a ver com Cristo, com Jesus, filho de Maria. Ele veio como cordeiro, mas ele voltará como leão. Ele veio como advogado, e até hoje é nosso advogado fiel, né? Mas quando ele voltar, que ele tirar a sua igreja, ele será como juiz. Aí, a misericórdia, essa salvação, que nós salvo pela graça em Jesus Cristo, pelo sangue que foi vertido lá no Calvário, esse tempo já estará passado. Então, o tempo de se acertar com Deus é hoje, que você não sabe qual é o seu último momento, qual é o seu último dia, a última hora da sua vida, né? E tem que ser em vida. Então, o tempo é hoje, é agora. Você não pode esperar para o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Você não sabe quantos anos você ainda vai ter de vida. De repente você ainda vai viver 50 anos, 60 anos. E pode viver um dia ou menos de um dia. Isso é para mim e para todas as pessoas. Então, Jesus veio como homem, porque o homem não conseguiria nem sequer receber um anjo. Não tinha condições, porque quando Moisés teve aquele encontro com Deus ali, viu o anjo lá na sarça ardente, a sarça não se consumia, o fogo não consumia aquela sarça, ele não conseguia olhar, ele achou que ia morrer, porque ele conseguiu olhar de longe, atrás da sarça, mas ele não conseguiria olhar olho
no olho de Deus, porque senão ele morreria. A glória de Deus é tremenda. Nós com esse corpo de pecado, que veio do pecado, ainda que nós temos nos redimido a Cristo, né? Através do sangue do Cordeiro lá na cruz, através do nosso arrependimento, através do nosso batismo nas águas e recebendo Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa alma, o nosso corpo ainda veio do pecado. E nós não temos condições de ver Deus como Ele é ainda. Agora, quando nós subirmos, encontrarmos com Jesus nas nuvens, seja que nós saímos do pó da terra, ou seja, se estivermos vivos, subirmos juntos com aqueles que já passaram dessa vida para, vamos dizer, a eternidade, né? Uma vida já em Cristo, dormindo no Senhor. Aí nós vamos ser transformados. Esse velho homem aqui não vai ter mais nenhum vestígio. Acabou o velho homem. Tudo que nós tivermos vai ser deixado aqui na terra. O nosso corpo vai ser transformado, vai ser um corpo glorificado. Aí sim, nós estaremos em condições de ver o Senhor. A Bíblia diz, como Ele é, o veremos. Amém, meus irmãos? Não posso prolongar muito mais, que é vídeo, não pode. Mas que Deus abençoe a sua vida e reflita nessa mensagem aí, tá certo? Leia a Bíblia e não somente leia, estude a Bíblia. Amém, glória a Deus.